Namastê, sou o mestre Alec Hoffer, você está no canal Shintoísmo Cristão. E nós estamos de volta com as contradições da Bíblia. Na verdade, se nós fôssemos falar em contradições da Bíblia, se a gente fosse gravar uma série de contradições da Bíblia, muitos seriam os episódios da série. Nós temos intercalado a esses contradições da Bíblia outros temas e outros assuntos, porque uma das propostas, um dos objetivos desse canal é propor uma nova leitura da Bíblia, propor uma espiritualidade, embora cristã, mais ampla, mais inclusiva. Bem, antes de falar do tema de hoje, eu gostaria de conversar com algumas pessoas que eu tenho lido na internet, tenho visto vários sites que, assim como nós, condenam o Deus do Antigo Testamento, entendem que Jeová seja um demônio, um anjo, ou mesmo um Deus das trevas. Mas eu percebo, pelo que eu tenho lido, que esses esforços, por mais bem intencionados que eles sejam, não vão levar a nada. Então eu gostaria de falar a pessoas que talvez façam parte de algum grupo, ou talvez apenas conversem com outras pessoas acerca da distinção entre o Pai de Jesus Cristo e Jeová, que não adianta você fazer isso atrás de um computador. Não adianta você fazer isso isolado num canto, separado de outras pessoas. O Novo Testamento fala em igreja. E é claro que igreja não é instituição, não é placa, não é prédio. Igreja são pessoas. A igreja é o organismo vivo, é o corpo de Cristo, ou seja, pessoas que fazem parte da videira que é Jesus, que estão unidos a essa videira orgânica e espiritualmente. E não existe unidade à distância. Potencialmente a unidade existe. Ela é estabelecida pelo Pai, ela antecede e é maior do que o meu ou do que o seu desejo de nos reunirmos, de estarmos juntos. Mas ela não se consuma sem esse estar junto, sem esse estar lado a lado. Então não adianta um blog aqui, um outro blog ali, discussões filosóficas acerca das distinções entre Antigo e Novo Testamento. Não adianta termos medo de institucionalizar essas pessoas que pensam igual, com medo de que se torne uma igreja, com medo que se tiver contribuição financeira a gente vai, sei lá, se perder, como se o dinheiro fosse um objeto radioativo que envenena o coração das pessoas. Tudo isso é uma forma de nos dividir, de nos separar. Então você que pensa como nós, você que tem lido o Antigo Testamento e percebido aquilo que nós também temos percebido, nos procure. Escreva para nós, entre em contato com o administrador do canal, vamos sentar juntos, vamos bater papo, vamos unir nossas ideias, vamos unir nossos esforços. Logo, logo vai acontecer uma marcha em São Paulo, dita Marcha para Jesus. A marcha é dita para Jesus, mas já aconteceu de essa marcha promover políticos, diversos interesses que não tem nada a ver com Jesus. A marcha é dita Marcha para Jesus, mas ela se baseia na marcha dos israelitas no deserto. Né? As pessoas vão fazer palmilhas, que vão escrever pedidos para colocar embaixo dos pés, porque segundo a palavra de Jeová para Josué, em Josué capítulo 1, no livro de Josué capítulo 1, onde colocar a planta dos teus pés eu te dou por herança. Que marcha para Jesus é essa? Bom seria se você, eu, Templo Sofiânico e tantas pessoas e grupos espalhados por aí, nos reuníssemos nesse dia. Fizéssemos placas, divulgando nosso pensamento, revelando quem Jeová é. Que nós saíssemos da toca, que nós saíssemos do muro aonde nos fecharam nos chamando de hereges e do nosso comodismo, porque aí agora eu vou fazer uma repreensão a muitos grupos e pessoas e indivíduos que têm anunciado a distinção entre Jeová e Jesus. Eu vejo um pessimismo tenebroso nessas pessoas. Eu vejo uma ilusão tenebrosa em muitas das pessoas que conseguiram chegar a essa conclusão. Perceberam uma parte, mas não o todo. Entenderam um ponto, mas não ele todo. Porque eu vejo muita gente dizendo que Jeová criou o mundo.
que Jeová criou o nosso corpo. Cara, você está enganado. Se você acredita nisso, você está enganado. Eu vejo em muitos potenciais cristãos de verdade, são cristãos em potencial, porque ainda não compreenderam de todo a revelação do Novo Testamento, que é demonização do sexo, porque o sexo estaria ligado à nossa natureza carnal, e essa natureza carnal teria sido criada por Jeová. A cara, acorda. Acorda enquanto é tempo. Você está batalhando contra Jeová e não do lado dele. Se você pregar o que Jeová prega, porque Jeová prega isso, é Jeová que condena o sexo, é Jeová que demoniza o corpo. Se você seguir por esse caminho, meu querido, meu amigo, meu irmão predestinado, filho do mesmo pai de quem eu também sou filho, não, você vai cair. Você cai na cilada, nas amarras de Jeová. Você combate por um lado e fortalece e alimenta por outro. Esse pessimismo não tem lugar. Jeová não fez o mundo. Jeová não fez teu corpo. Jeová é um anjo. E o fato dele ser um anjo significa que ele é um mensageiro. E o que ele fez? Ele adulterou a mensagem. Ele é um mensageiro corrupto. Isso que você está dizendo, que Jeová fez no nosso corpo, é a adulteração da mensagem do Pai, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3. Jeová não fez o homem. Jeová não formou o homem do pó da terra. Jeová não soprou nele seu espírito. Jeová adulterou essa mensagem. Jeová adulterou a mensagem quando disse que seu povo eleito, os hebreus, eram o povo eleito que governaria o mundo. Tem um monte de cristãos, de evangélicos, que estão iludidos, enganados nessa mentira. E não vão acordar vendo a gente falar em blogs, não vão acordar nos vendo separados. Nós, você, que entende que Jeová não é o Pai, você é a verdadeira igreja. Você é pedra viva desse templo que é a igreja. Nós não podemos construir um templo de verdade, ser o templo onde o Pai será glorificado, separados. Essas pedras têm que se unir. Então nos procure, ok? Bom, contradições da Bíblia, né? Bom, não sei se todo mundo sabe, mas quem sabe, quem não sabe vai ficar sabendo agora. No livro do Êxodo, capítulo 20, acontece um momento muito importante do Antigo Testamento, que é a outorga da lei. Moisés sobe para o monte. A princípio o povo deveria subir para o monte, mas o povo fica com medo da manifestação divina, eu também ficaria, e resolve não subir. Aí, e ó a amizade do povo, hein? Ó que gente boa o povo. Ah não, Moisés, nós vamos subir e morrer, sobe só você. Sobe, Moisés, vai lá falar com Deus. Se morrer, morre ele, né? Moisés sobe, entra na nuvem escura, negra, nas trevas, diz a Bíblia, onde Jeová estava, e recebe os 10 mandamentos. Quer dizer, recebe a lei, que não são 10 mandamentos, porque Moisés começa a receber a lei no capítulo 20, ele começa com os 10 mandamentos. Só que até o capítulo 32 Moisés está recebendo a lei ainda. E não é distinto, não há distinção entre o que está escrito nas tábuas e o que Deus poderia estar falando com Moisés. Moisés está recebendo a lei. E você supõe que o Senhor está escrevendo nas tábuas lá todos aqueles mandamentos. Aí diz o livro do Êxodo, que o povo pensou que Moisés tinha morrido. Que passaram 40 dias e 40 noites. E aí eles fizeram uma coisa que você já deve ter visto em muitos filmes, né? Eles não fizeram o tal do bezerro de ouro. Arão fez o bezerro de ouro. Esculpiu um bezerro com o ouro que eles haviam tirado do Egito. E basicamente começou uma festa, uma suruba em torno do bezerro de ouro. Um bacanalzinho básico, egípcio, em volta do bezerro de ouro. Aí, como Deus não gosta de bacanal, Jeová não gosta dessas coisas, ele, Moisés, desce porque teu povo está corrompido. Eles fizeram um carnaval lá. Desce que eles estão aprontando. Moisés desce. Um dos primeiros mandamentos dado a Moisés é não matarás. Né? Tá escrito lá, logo em Êxodo 20. Não matarás. Moisés desce. Está com as tábuas da lei na mão. A lei escrita pelo dedo de Deus. Aí Moisés olha a festa e a farra
e quebra as tábuas no chão. Esse gesto é muito estranho, né? Porque Deus escreveu nas tábuas, né? Se elas eram tão importantes, por que é que Moisés quebrou? Bom, tudo bem, ainda não cheguei na contradição. A primeira contradição, que não é a contradição do nosso tema, na verdade, vem depois. Não matarás, né? Tinha sido dito. Êxodo 32, a partir do verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Interessante, observa o que vai acontecer com todos, mas não com Arão. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Estavam no bacanal também. Só que quando Moisés apareceu, é aquela coisa do teu pai pegando você assistindo filme pornô, né? Com a mão embaixo da coberta. Você dá aquela gelada, né? Aquela assustada. Ih, meu pai chegou, que vergonha. Ele chegou e falou: quem é do Senhor? Quem é de Jeová, vem até mim. Aí os filhos de Levi, a tribo de Levi, foi até Moisés. Saiu da bagunça. Aos quais Moisés disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Veja que a ordem que é dada aos que... Quem é de Deus? Vem pra cá. Então agora é o seguinte: ande pelo arraial, não interessa quem se escondeu, encontre, passe e passa de novo. E mate. Mas não é matar um estranho. Não é matar o cara que você não conhece. Mate cada um a seu amigo e a seu vizinho. E o não matarás. Ok. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor. Consagrai-vos. Ou seja, tornem-se santos. Cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Quer dizer, a bênção de Jeová estava atrelada a cada um matar seu amigo, seu vizinho, seu irmão e até seu filho. E veja que o conceito de tornar-se santo, de consagrar-se, era empunhar a espada, era estar pronto para matar essas pessoas em nome de Jeová. E ele diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele diz no verso 27. O Senhor disse para Moisés: manda o povo matar, mas o Senhor havia dito para Moisés, no começo de Êxodo capítulo 20, que não matarás. Não matarás. Quer dizer, agora mesmo ele entra em contradição. Você vai ver, e Êxodo capítulo 20 fala muito isso, você vai ver, as traduções da Bíblia dizem que Deus é um Deus zeloso. Zeloso. Quando você pensa em zelo, parece uma palavra bonita. Porque alguém cuidando, né, zelando, protegendo, tipo, zelando pelo nome da minha família, zelando pelos bens da minha família. Mas não é zeloso. A tradução literal seria ciumento. Ciumento. Deus é um Deus ciumento. Veja que ele tem uma atitude de ciúmes aqui. O bezerro não era um Deus. Não existia o Deus bezerro. O povo criou esse Deus. O povo criou o Deus porque pretendia voltar para o Egito, porque Moisés sumiu. Então era interessante para eles aparecerem dentro de um culto, cultuando de modo semelhante a como os egípcios cultuavam. Eles podem até ter pensado em alguma divindade egípcia, mas ela não aparece clara no texto. O fato é que eles prestaram culto ao bezerro. E Jeová foi tomado de uma ira e de um ciúme descontrolado e mandou matar as pessoas. Então, todo mundo que arde em ciúmes e tem orgulho disso, tem o Espírito de Jeová dentro dele. Eu aconselho as igrejas que andam fazendo campanha, tipo terapia do amor, né, ungindo com o óleo da rosa de Saron, igual uma igreja aí vai fazer hoje, inclusive, que é terça-feira. Começa a ungir as pessoas para tirar o ciúme delas. Porque Jeová tinha dito que se o povo guardasse a lei dele, esse povo seria sua propriedade particular. Pessoas não são propriedade. Pessoas não são celular, não são carro, não são roupa. O ciúme ele despersonaliza o objeto do ciúme. Ele transforma pessoas em coisas.
Ele transforma pessoas em objetos desprovidos de vontade, desprovidos de escolha. Jeová trata seu povo assim. Jeová trata seu povo como um marido ciumento trata sua esposa. Ele se vê no direito de quebrar a cara dela, de reprimi-la, de decidir que roupa ela veste. É assim que Jeová se comporta. Ele escolhe a roupa, o comprimento do cabelo, se pode ou não pode fazer tatuagem, como é que eles podem fazer sexo ou não podem fazer sexo. Ele trata o povo como algo, como uma coisa. E todo mundo que tem ciúme tem o Espírito de Jeová dentro dele. Se você sente ciúme, não interessa a sua religião, não interessa se você é ateu. Você sente ciúmes. Isso é o Espírito de Jeová, o Deus zeloso, agindo dentro de você. E aí, seja você ateu, seja você azatru, seja você wicano, tem uma notícia que você pode não gostar. Só Jesus Cristo pode te libertar desse espírito de ciúmes. Só Ele pode te revelar lá no fundo da tua alma, do teu espírito, que pessoas não são coisas. E arrancar esse espírito de você. E é bom que ele seja arrancado logo antes que ele arranque de você as coisas que você mais ama. Bom, mas vamos à contradição mesmo, né, propriamente dita. Moisés quebrou as tábuas, né? Aí em Êxodo 34, Deus manda Moisés fazer novas tábuas e subir para o monte. E ele diz que vai escrever os mandamentos de novo nas tábuas de pedra, né? Aí, beleza, Moisés obedece, faz lavra as tábuas, não sei para quê, porque da outra vez ele não fez. E sobe para o monte. Então em Êxodo 34, a partir do verso 10, o Senhor vai ditar a Moisés os mandamentos. Mas são totalmente diferentes dos 10 primeiros. Olha isso. Versículo 10 de Êxodo 34. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. As promessas de sempre, né? Igual você vê a igreja evangélica hoje. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. É mesmo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Mentira, porque ele não tirou. Ele não tirou. E ainda falou, vou tirar da tua presença. Quer dizer, da presença de Moisés foi mentira. Moisés morreu com os povos na terra. Josué matou um monte, enfrentou um monte, mais um monte de gente ficou na terra. Josué morre no livro de Juízes. Tem povo na terra que ele diz que conservou lá para servir de laço para o coração do povo dele. Então aqui o Senhor Jeová está mentindo. Agora vamos ver que coisa interessante. Versículo 12, o primeiro mandamento. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vai, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Ciumento, sim, Deus ciumento é Ele. Ele tem orgulho de dizer que é ciumento. Ele não quer ver nenhum objeto de culto ao redor. O sexo no episódio do bezerro de ouro só incomoda Jeová porque é sexo praticado para os deuses. Todos os povos de Canaã, todos os povos do Oriente Médio, também do Egito, praticavam ritos sexuais. A sexualidade e o sagrado estavam interligados. Então Jeová demoniza o sexo porque ele demoniza os deuses, porque ele demoniza os cultos. Em Números capítulo 15, quando ele está falando sobre a roupa dos sacerdotes, ditando a roupa, né, a moda, ele fala isso, que a franja dos filactérios dos sacerdotes, do manto, eram para que ele lembrasse que ele não deveria se prostituir. Mas não é prostituição do... O sacerdote não ia para a esquina rodar a bolsinha. Ele fala de prostituição, a prostituição está ligada ao culto a outros deuses. Qualquer culto a outros deuses era considerado prostituição. Então ele é um Deus ciumento e cheio de orgulho de sê-lo. Versículo 15. Para que não faça aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, viu o que é prostituição? E lhe sacrificando alguém, te convide e coma dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os seus filhos se prostituam com seus deuses. Veja que ele trata a relação dele com o povo como a relação de um marido com uma esposa, de um casamento, e que cultuar outros deuses seria prostituição. Mas é interessante que esse é o primeiro mandamento.
que é totalmente diferente. Eu não li Êxodo 20 e nem vou ler. Eu só vou ler o primeiro mandamento aqui, o restante você lê aí na sua casa, lê na Bíblia online, sei lá onde você vai ler. Mas só para você ter uma ideia, ele, em tese ele é parecido, mas o primeiro mandamento, a princípio abstente de fazer aliança com os moradores da terra. É assim que ele dita. Só que aqui, em Êxodo 20, ele diz, versículo 3 de Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Vê que é diferente. Em essência é igual, mas é diferente. Segundo mandamento, versículo 17, não farás para ti deuses fundidos, ou seja, não farás imagens de Deus. Verso 18, terceiro mandamento, guardarás as festas dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Se lá em Êxodo 20 não está escrito isso. Verso 19 tem o quarto mandamento. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. É arrancar a cabeça. Melhoraram aqui, né? A parte B do versículo tem o quinto mandamento. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Quer dizer, não podia sacrificar o filho. O animal podia, mas a pessoa não. Tinha que oferecer um animal em lugar. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Quer dizer, ninguém podia estar diante dele sem uma oferenda. Verso 21, o sexto mandamento. Esse é o quarto mandamento das primeiras tábuas. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Verso 22, o sétimo mandamento. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega, do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Verso 23, o oitavo mandamento. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Verso 25 tem o 9º mandamento. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sangue do sacrifício, já falei disso antes. Nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. Verso 26 tem o 10º e último mandamento. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Olha só. Disse mais, aí versículo 27. Disse mais o Senhor a Moisés. Escreve estas palavras. Ele manda Moisés escrever na pedra. Ele diz que ele ia escrever, mas ele manda Moisés. Porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Veja que a aliança não está estabelecida em Êxodo 20. Está estabelecida em Êxodo 34. Então estes são os 10 mandamentos. É com estes mandamentos que ele faz aliança. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Quem esteve? Moisés. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu, quem escreveu? Moisés. Nas tábuas, as palavras da aliança, as 10 palavras. Adventistas do 7º dia, que dizem que a gente tem que guardar o sábado. Porque o sábado foi escrito pelo dedo de Deus. Não foi não, foi escrito pela mão de Moisés. Moisés escreveu as tábuas, as segundas tábuas. Aí você vai lembrar de Deuteronômio capítulo 5, que Moisés conta de novo a história da subida dele para receber, e até recita os 10 mandamentos, mas não conta o episódio do bezerro. Não importa, aquelas tábuas foram quebradas. Aí você vai tentar jogar em cima de mim Deuteronômio capítulo 10, que Moisés diz que subiu e que Deus escreveu nas tábuas. Só que aí nós temos que nos deparar com as contradições da Bíblia. Porque Deuteronômio capítulo 10, Moisés diz para o povo que Deus escreveu. Mas aqui, aonde ninguém está vendo Moisés, é Moisés que escreve. E é por isso que Jesus, quando fala da lei, fala a lei de Moisés. Moisés escreveu nas tábuas. Não foi Deus. Por isso eu não guardo o sábado. Por isso ninguém deve guardar o sábado. Aqui em Êxodo 35, outro dia eu estava vendo um adventista falando na TV que é porque os judeus têm um elevador do sábado. Sabia que tem um elevador do sábado? O elevador do sábado é o seguinte: você entra no elevador e ele para de andar e andar. Porque tem um mandamento aqui em Êxodo 35, versículo 3, que diz para você não acender fogo no dia de sábado. Então, como você aperta o botão pode gerar uma faísca, aí o judeu tem medo, né?
O guardador da lei tem medo. Então tem um elevador de sábado, ele para em todo andar para você não ter que apertar. Deve levar um século, né? Para você chegar onde quer chegar. Isso tem lá em Israel. Aí eles dizem assim que isso é um medo tolo, que nos tempos de Jesus haviam coberto os mandamentos com ordenanças humanas. Olha só, Êxodo 35, verso 2. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado de repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. E aí o verso 3 diz, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Quer dizer, não é um medo só, é medo de morrer. Há uma ameaça de morte. Eu também, se eu tivesse ameaçado de morte, eu não ia apertar o botão no elevador, porque Deus é louco, Jeová é doido, retardado. Ele diz, não matarás. Depois ele fala, Moisés, manda matar todo mundo aí, porque senão não é fiel a mim. Como é que eu vou saber se eu acendi o interruptor e ele não ficou com raiva de produzir uma faísca que eu nem vi e era sábado? Aí ele me consome. Agora veja bem, cara. Veja bem você que está me vendo, me ouvindo. 2 modelos de 10 mandamentos. Qual deles está valendo? Qual deles é a aliança? Qual deles é a lei santa, justa e boa? Qual deles é a lei moral, como dizem alguns? Nenhum deles. Paulo diz que os mandamentos gravados em pedra, e aí ele não faz diferença em quem gravou, são a aliança e o ministério da morte. Você percebeu que eu não precisei para o Novo Testamento atrás de incoerências, né? De contradições. É o próprio Jeová que entra em contradição, porque assim são todos os mentirosos. E Jeová, como o pai da mentira, o primeiro mentiroso, comprova essa tese com muita clareza. Basta olhar aquilo que muitos entendem como livro inspirado, como palavra de Deus, e você vai se deparar com ora ele dizendo uma coisa, ora ele dizendo outra, ora ele prometendo e aí logo depois ele não cumprindo e justificando porque não cumpriu. Se você está assim, se a tua palavra não vale nada, se você já não distingue mais o valor da verdade, é o Espírito de Jeová em você. É a informação do anjo que penetrou dentro da sua cabeça. Como Paulo explica lá em Romanos capítulo 7, que se a lei não dissesse não cobiçarás, eu jamais teria descoberto o que era cobiça. Ele nos envenenou com a sua mensagem. E é preciso que a mensagem do verdadeiro evangelho entre dentro de nós para que aí, de fato, realmente nós sejamos curados, inoculados do veneno do anjo caído. Então, meu amigo, meus amigos que têm acompanhado esses vídeos no canal, eu quero que você seja livre. Nós estamos apresentando essas contradições da Bíblia aqui, não é para ofender ninguém, não é para magoar ninguém, não é para desmerecer a religião de ninguém. Elas estão aqui, elas fazem parte da Bíblia. Você pode fechar a Bíblia e colocá-la embaixo do braço, a Bíblia desodorante, e fazer de conta que isso não acontece. E fazer de conta que não existem 2 espíritos em conflito dentro desse livro, e em consequência, em conflito dentro de você. Ou você pode prestar o culto racional, que Paulo fala em Romanos, distinguir, separar o joio do trigo e receber a revelação do Evangelho. Eu espero que você escolha a segunda opção. Nós estamos pregando para isso. Nós estamos falando para que você veja isso. Existe um outro caminho, um caminho mais bonito. Escreva para a gente, tá? noveon52@gmail.com. A gente tem muito o que conversar. E logo nós voltamos com mais contradições da Bíblia. E eu não esqueci não, hein? Um vídeo sobre Maria Madalena. Vamos falar sobre Maria Madalena e Jesus, bombásticas revelações. Obrigado pela sua presença. Não esquece de curtir o nosso canal. Namastê.